Voltamos para falar de esporte. Grêmio pede antecipação das quartas de final do Gauchão e viajará a Quito no dia 7 de abril. Já o Inter pretende mudar até meio time para o Campeonato Brasileiro. O Grêmio já definiu a logística para enfrentar a LDU no dia 13 de abril. Com passagens e hotel reservados, o clube viajará no dia 7 de abril para o Equador. O planejamento da comissão técnica é que os jogadores possam ter 5 dias de treino para adaptação à altitude de cerca de 2,8 mil metros de Quito. A direção encaminhou um pedido para a FGF solicitando que o jogo das quartas de final do Gauchão seja antecipado. A FGF sinalizou que concorda com a antecipação da partida inicialmente marcada para o dia 10 de abril para o dia 6. No entanto, caso o adversário do Grêmio seja o Ipiranga, a CBF não irá autorizar a mudança em função do jogo de volta da Copa do Brasil do time de Erechim diante do Atlético. O técnico Roger Machado não poderá contar com Douglas na partida desta quarta-feira contra o Passo Fundo. Em compensação, o goleiro Marcelo Groi se coloca à disposição para viajar para o jogo no Vermelhão da Serra. O jogador estará no grupo do técnico Dunga, que enfrenta o Paraguai nesta terça-feira pelas eliminatórias em Assunção. Depois da partida, o goleiro retorna para Porto Alegre. Já o meia será poupado devido ao desgaste físico. Marcelo Groi falou sobre as convocações para a seleção. Bom, eu acredito que a primeira convocação ela sempre é inesquecível, né? Eu vim, já havia tido a convocação, né? No ano de 2014, no Superclássico das Américas, que ocorreu na China contra a Argentina e o jogo contra o Japão, em Singapura. E já havia tido a convocação, né? E eu fui convocado posteriormente, né? Não estava esperando. E foi um momento assim que uma alegria imensa, né, minha, da minha família, com certeza dos meus companheiros do clube. E sempre que eu sou convocado, que eu venho para cá, procuro dar o meu melhor, né? É a oportunidade de cada treino de mostrar, né, o trabalho e procurar sempre ajudar, né, no que for preciso. A primeira convocação é inesquecível, né? Mas toda convocação ela tem a sua alegria, né? Tem a felicidade, né, de ser lembrado, né, pelo professor Dunga. Eu agradeço a confiança, né, no meu trabalho que ele tem por mim, com toda a comissão técnica. E como eu disse, é um prazer poder servir a seleção, poder estar aqui com grandes jogadores, né, com grandes profissionais e poder ajudar, né, no que tiver ao meu alcance, no que for preciso, né, nos treinamentos, nos jogos, enfim, poder contribuir, né, um pouquinho para a gente fazer um grupo muito forte em busca dos objetivos. A definição da equipe ocorrerá minutos antes dos dois times entrarem no gramado do Vermelhão da Serra. A partida está marcada para o Vermelhão da Serra na quarta-feira, às 9h45 da noite. O Departamento de Futebol do Grêmio informou que pode contratar mais 2 jogadores caso a equipe avance na Copa Libertadores da América. O foco é um meia e um lateral, porém existe a possibilidade de um zagueiro ser adquirido. Com o plano de rejuvenescimento do Inter tendo se mostrado problemático e com a necessidade de encorpar o time para o Brasileirão, a direção colorada começa um pacotão de reforços. Além do meia colombiano Juan Quintero, será cedido pelo Porto por 1 ano, com direitos fixados em cerca de 6 milhões de euros, o Inter tenta fechar negociações com o goleiro do Sport, Danilo Fernandes, para a vaga de Alisson, além de buscar um zagueiro, mais um meia e um atacante. Para realizar essas contratações, o clube utilizará os 13 milhões de reais de luvas pagas pelo canal Sport Interativo, pelos direitos de transmissão dos jogos do Inter para a TV a cabo, a partir de 2019, mais os 5 milhões de euros da Roma por Alisson, além de parte do empréstimo bancário de 60 milhões de reais obtido no ano passado.
Para quarta-feira, a previsão de sol, mínima 16, máxima 29 graus. Quinta-feira, também de sol, mínima 18, máxima 31. Sexta-feira, fecha a semana com sol, mínima 20, máxima 32 graus. Para quem não aguenta mais o calorão que não tem dado trégua na região, então uma boa notícia. Ao contrário de 2015, neste ano, o outono e o inverno devem registrar temperaturas mais baixas. E os dias de frio que ficaram escondidos no ano passado devem dar as caras. O outono começou oficialmente no dia 20. Durante a estação, com o afastamento do El Niño, a previsão é de que menos chuva e temperaturas mais amenas. O período deve ser mais gelado que do ano passado no Rio Grande do Sul. Bem, o nosso outono está previsto como um outono mais frio, né, comparado aos outros anos, já que nós vínhamos há 2 anos aí com um outono com temperaturas bem acima da média, né. Então se espera que o outono ele tenha a característica de ter manhãs frias, tardes mais quentes, mas a temperatura média ela vai diminuindo porque a gente vai se aproximando ao inverno, né. Então a tendência é que nós tenhamos temperaturas mais baixas nesse nosso outono comparado aos outros anos. O verão teve dias de muita chuva e dezembro e janeiro. Recentemente, o sol apareceu na maior parte dos dias, elevando as temperaturas. Quem foi para a praia encontrou o tempo seco, dias quentes e mar limpo. Mas nas últimas semanas o quadro mudou. Quem andar atento pelas ruas vai notar que a paisagem já está diferente. O que a gente espera é que o inverno, pelo outono ter temperaturas mais baixas, ele seja um pouco mais frio do que a gente tem acompanhado, né? Ao longo desses 3 anos, praticamente, a gente pode dizer que não teve muitas condições de frio, né? Então a gente espera que por causa desse outono com temperaturas mais baixas, o inverno também se caracterize então por um inverno mais rigoroso, por assim dizer. O outono vai até o dia 21 de junho, quando começa o inverno. Na verdade, os últimos 2 invernos que a gente teve, eles tiveram uma característica bem contrastante, muita chuva, né? Eles foram bastante chuvosos em alguns momentos e isso faz com que a temperatura do ar ela não diminua tanto. Lógico que a gente não pode dizer que não teve inverno, né? Então, nós tivemos inverno, sim. Esse ano que se espera que esse inverno seja um pouco menos chuvoso e que, por isso, as temperaturas fiquem um pouco menores, comparado aos outros anos. E no feriado de Páscoa, as rodovias registraram trânsito intenso na volta do feriado em todo o estado. O feriadão de Páscoa deste ano registrou menos mortes nas estradas em relação ao ano passado no estado. Apesar disso, foram ao menos 17 vítimas fatais em acidentes de trânsito nas estradas gaúchas. Bom, Lona, os resultados colhidos aí, eles apresentam números bastante satisfatórios, né? Uma redução significativa de acidentes. O único fato, digamos, que a gente lamenta é uma pessoa morta esse ano, o que nós não tivemos no ano passado. Mas, no geral, os números são bastante bons, né? Uma redução de feridos, mortos, apesar desse óbito, mas, no geral, os acidentes e os feridos foi diminuído de forma significativa. Um fato que a gente deve levar em consideração também esse ano, comparado com os anos anteriores, foi também a redução do movimento, considerado bem menor esse ano do que nos outros anos, né? A gente já tinha essa expectativa, até pelas condições, eu digo, momentâneas financeiras que vive o país, né? Isso acaba trazendo um reflexo também para a circulação de veículos. E, de certa forma, também isso veio deixar o trânsito mais tranquilo. E a PRF de Juí prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na madrugada de sexta-feira por volta da 00:40, em frente à unidade operacional da PRF de Juí. Foi abordado um veículo onde estava um homem que contra ele havia um mandado de prisão. Durante a operação Viagem Segura, Semana Santa, que começou na quinta-feira, os PRFs abordaram um veículo Fiat com placas de São Leopoldo e, após identificação do condutor, verificou-se que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Primeira Vara de Execuções Criminais Regional de Novo Hamburgo. O homem de 48 anos foi preso e encaminhado à Polícia Judiciária em Ijuí para registro da ocorrência policial. E na manhã de sexta-feira, a PRF de Juí atendeu o acidente de trânsito ocorrido no quilômetro 139 da BR-472 em 3 de maio.
Um veículo Vectra com placas de Santo Ângelo transitava pela rodovia no sentido Santa Rosa 3 de Maio, quando o condutor perdeu o controle após aquaplanar, saiu da pista e colidiu contra árvores. O condutor de 57 e a esposa de 55 anos não lesionaram, mas a filha de 26, que estava no banco traseiro, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. E o motorista de caminhão da Prefeitura de São Luís Gonzaga morreu em acidente na BR-285. Na quarta-feira, a PRF atendeu o acidente no quilômetro 549 da BR-285 em São Luís Gonzaga, envolvendo um caminhão da prefeitura local. O veículo, que era conduzido por um homem de 47 anos, funcionário da prefeitura do município, acabou saindo da pista e capotando. O motorista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas devido à gravidade das lesões, acabou por falecer no hospital da cidade. O inspetor-chefe da Polícia Rodoviária Federal salienta os cuidados que os motoristas devem ter em dias de chuva. Bom, quando nós dirigimos sob chuva, a primeira medida que o motorista deve adotar é reduzir a velocidade, né? Ainda que seu veículo esteja em perfeitas condições de pneus e outros itens de segurança, isso se faz necessário porque a água ela acaba acumulando e deixando aquele lençolzinho sobre a pista de rolamento, e isso é extremamente perigoso. Então a gente alerta para que sob chuva o motorista reduza bastante a velocidade, de forma que ele sempre sinta que tenha total controle do veículo. Pois é, veja que a gente na semana passada fez a matéria já dizendo quais os pilares que nós íamos trabalhar, né? Porque realmente são essas infrações. A velocidade, a ultrapassagem, o não uso do cinto e dirigir sob efeito de álcool são grandes causas de acidente. E infelizmente ainda falta alguma consciência por parte do motorista, né? Em se tratando do cumprimento dessas normas, porque nós ainda temos pessoas que me parece que deixam um pouquinho a desejar nesse aspecto, né? Principalmente quando se trata de crianças que são realmente inocentes, né? E que podem, assim como em outras situações, numa situação muito simples, que é um carro simplesmente sair da pista, essa criança ser projetada para fora, essa criança vir a óbito por, eu digo, negligência dos pais ou dos responsáveis pela condução desse veículo. Quem utiliza o transporte público na cidade percebeu desde ontem que a passagem do transporte coletivo urbano ficou mais cara. A passagem de transporte coletivo urbano de Juí passou a custar R$ 2,60. O reajuste tarifário acontece anualmente e a planilha que resulta no valor da tarifa é elaborada por uma comissão de técnicos do município e homologada pelo Conselho Municipal de Trânsito, sendo que todo o processo é acompanhado pelo Tribunal de Contas. Os novos valores passaram a valer no dia 28. Os valores das tarifas de serviço de transporte da empresa passam a ser de R$ 2,60 o serviço de transporte coletivo urbano, serviço coletivo urbano seletivo R$ 3,25 e o transporte coletivo distrital convencional, compreendendo as linhas distritais Chorão e Itaí, passa a valer R$ 4,60. O governo do estado apresentou na tarde desta segunda-feira as exigências da União para a aprovação do projeto de renegociação da dívida, que, conforme a Secretaria da Fazenda, ultrapassa os 51 milhões de reais. A renegociação da dívida do Estado com a União foi o assunto da coletiva realizada nesta segunda-feira no Palácio Piratini. Nós vamos continuar defendendo os interesses do Rio Grande do Sul, do nosso Estado, da nossa sociedade. Nós queremos, evidentemente, e desejamos a alteração dos termos que atualmente estão propostos e que exigem do Rio Grande do Sul muito mais do que aquilo que poderia se querer, né? As obrigações da União ficam ao seu próprio arbítrio, enquanto que para o Estado do Rio Grande do Sul ficam as obrigações. Então eu queria chamar a atenção para isso, quero repetir de novo, sempre participei de todas as reuniões que os governadores estiveram presentes. E em todas as ocasiões sempre tivemos a grandeza que o Rio Grande sempre teve, de dizer que nós não iríamos atrapalhar
aquilo que servisse para outros estados. É bem verdade que todos eles não têm a mesma situação que nós. Tem estados que até ou tem pouca dívida ou não tem dívida, mas uma boa parte deles, quase a metade, tem dificuldades, mas com certeza o Rio Grande do Sul é o que tem mais dificuldades. O secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, explicou por que o projeto remetido pelo Ministério da Fazenda não resolve os problemas financeiros do Estado. A carência de 3 anos não resolvia o problema do Rio Grande do Sul, porque iria impactar em 265, 285 milhões por mês, e o nosso rombo é mais de 500. Os 150 milhões por mês não resolve o nosso problema, mas ajuda. E por óbvio, as exigências que aí estão, que lamentavelmente vão além da conta, e a sociedade tem que tomar conhecimento. E na sessão da Câmara de Vereadores, na noite de ontem, foi realizada a entrega do troféu Mulher Cidadã. As vencedoras foram Adriana Henck, natural de Ajuricaba, filha de Eldes Aduir Henck e de Aldina Maria Henck, pequenos agricultores. Ela é formada em Direito e atualmente exerce a atividade jurídica. Guardarei no meu coração esse momento de alegria por cada um que trilhou comigo essa jornada e fez de mim a pessoa que eu sou. Os anos passaram, eu estudei, me formei, pós-graduação, e esse prêmio se deve ao meu estudo. Julieta Maria Palombo Sandri, no ano de 72, formou-se em odontologia pela Universidade Federal de Pelotas. Iniciou seu trabalho como cirurgia dentista no ano de 1973, em sua clínica odontológica. E a partir do ano de 2000, iniciou os trabalhos na clínica de ortodontia. Também foi cirurgiã dentista da Prefeitura, de 1986 a 2013. A noite hoje é, acima de tudo, de agradecimentos. Para nós, este momento é uma raridade. Eu tenho certeza, e também falo no nome da Adriana e da Mônica, que momentos como este não foram muito comuns na nossa vida. Mônica Brandt, hoje aposentada, foi aluna do Colégio Evangélico Augusto Pestana, onde cursou o ginásio até 1955, e do Colégio Americano de Porto Alegre, de 1956 em diante. Retomou os estudos em 1972. Iniciou com estudos sociais e, posteriormente, fez curso de História na Unijuí. Publicou um livro abordando o período da história do CAP. Ajudou a criar o projeto social da Escola Comitê pela Vida, no qual trabalha até hoje. Se hoje aqui me encontro, certamente o devo a um trabalho que sempre foi de equipe. E só acredito em projetos exitosos por essa via. Todas as mulheres que conheço mereceriam estar aqui hoje, e a elas rendo minha homenagem, me atrevendo a dizer que as represento. Uma ótima semana a todos, uma boa noite e nos encontramos na sexta-feira.